Trindade, a capital da fé. Originalmente distrito de Santa Cruz, a cidade goiana onde se localiza o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno atrai anualmente mais de 3 milhões de cristãos durante a festa do Divino Pai Eterno. Em 1840, o casal Constantino Xavier Maria e Ana Rosa de Oliveira Xavier Maria encontrou às margens do córrego Barro Preto um medalhão com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coroando a Virgem Maria. Este ícone passou a corresponder à imagem do Divino Pai Eterno e desde a época já começou a trazer migrantes por sua devoção. Com o tempo, com o crescente número de devotos, foi sendo necessário construir templos cada vez maiores. Inicialmente, os romeiros iam a uma capela, e então à igreja matriz, e depois ao santuário basílica. Vamos mostrar neste vídeo 10 lugares para visitar em Trindade em qualquer época, incluindo os lindos grafites de Fábio Gomes. Vamos lá? 1. Rodovia dos Romeiros. Localizada na GO 060, é um percurso de 18 km entre Goiânia e Trindade que os romeiros percorrem via de regra a pé durante a festa do Divino Pai Eterno, seja para agradecer as bênçãos recebidas ou para pagar promessas. No caminho são 14 estações com painéis do artista plástico Elias Santos, representando passos da Via Sacra de Jesus Cristo. 2. Portal da Fé é o pórtico da cidade, com um túnel em formato de cruz com uma imagem do Divino Pai Eterno em sua frente. Encanta quem chega na cidade. Ao seu lado há o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista. Atravessando o Portal da Fé, notam-se inúmeras imagens de santos ao longo das rótulas. Se estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e de curtir, nos ajuda! 3. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, principal templo católico da cidade e destino dos romeiros. Impressiona do lado de fora pelo seu tamanho. É construído em um lugar alto e possui uma grande escadaria em sua frente. Em seu interior é constituída por uma nave central com uma belíssima cúpula e 2 naves laterais. 76 vitrais de cores fortes ornamentam primorosamente suas paredes, contando histórias de fé e de milagres. Além disso, há quadros contando a Via Sacra, bem como imagem de santos como São Pedro, São Paulo e outros. Há um caminho que permite a visita à imagem, e este é o ponto final da Romaria. Passa-se por um corredor em que é possível ver o Divino Pai Eterno, onde se pode fazer suas preces. É belo. Também no santuário há este domo, que é a Gruta da Intercessão, onde se pode colocar fitinhas do Divino Pai Eterno e fazer um pedido. Há a Gruta da Nossa Senhora de Lourdes, bem tranquila e com uma imagem da Santa em seu interior. Há diversas outras salas, mas que não podemos visitar devido à pandemia, como a Sala dos Milagres e a Livraria. Confira também a réplica de um carro de boi no pátio da Basílica, ao lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Há, durante a festa, um desfile de carros de bois como este. E na frente da igreja há lojinhas para quem quiser comprar lembranças. 4. Via Crucis. Na Avenida Constantino Xavier há 14 estações com esculturas que representam a Via Sacra, que é o caminho percorrido por Jesus carregando a cruz do Pretório de Pilatos ao Monte Calvário. As esculturas são belíssimas e vale a pena passar por cada uma delas e observar. 5. Igreja do Santíssimo Redentor. Localizada ao final da Via Crucis e numa elevação de terreno, em sua escadaria há esculturas de Jesus, um anjo e guardas romanos. Seu interior é belo. A igreja guarda os restos mortais do padre Pelágio Salter, um sacerdote alemão radicado no Brasil que teve papel importante como missionário no país e especialmente em Trindade. 6. Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Em seu estilo barroco e com traços coloniais, a igreja de 1912 exibe sua bela tonalidade azul e uma fachada com 2 torres. Em sua frente há um cruzeiro, onde se podem prender as fitinhas. Em sua lateral há um busto do padre Antão Jorge. Seu interior é simples e rústico, feito de detalhes de madeira, o que torna a igreja um tanto charmosa. Aqui também há uma passagem por trás do altar para visitar a imagem do Divino Pai Eterno. Ressalto que todos os lugares mostrados no vídeo são de entrada gratuita. E não deixe de observar também o Cine-Teatro AFIP, na Praça da Igreja. Trata-se de um cine-teatro pertencente à AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. O prédio se destaca pelo estilo Art Deco e possui programação com teatro, cinema, música, dança e exposições, de entrada gratuita. 7. Museu da Memória de Trindade.
Casarão restaurado e transformado em museu, contando a história da cidade desde quando era conhecida como Distrito de Santa Cruz. Não podemos visitar pois abri apenas nos dias de semana, mas se estiver por lá, não deixe de conhecer. 8. Grafites de Fábio Gomes. Ao andar por Trindade, você encontrará diversos grafites em tudo quanto é lugar, e pode ter certeza, eles foram feitos pelo artista Fábio Gomes, que tratou de deixar a cidade lindíssima. Esse, por sinal, foi compartilhado pela artista Viola Davis, que achou o máximo. E nós também. Por isso, o artista inclusive fez um novo painel em homenagem à atriz. Trabalho incrível que merece ser conferido. Na descrição do vídeo tem links do Google Maps para alguns grafites. 9. Parque Municipal Lara Guimarães. Agradável parque da cidade com um lago, onde se pode andar de pedalinho, um parquinho infantil e uma boa área verde, excelente para piqueniques. Gostamos de passar por lá, é um oásis de natureza na cidade. 10. Capela do Morro do Cruzeiro. Ao lado de onde será a nova Basílica do Divino Pai Eterno, há uma capela com um cruzeiro e um morro. É belíssima e um ótimo lugar para ir ao fim de tarde, de onde se tem uma vista da cidade e, claro, do Santuário Basílica. Curiosidades. Quando ocorre a festa do Divino Pai Eterno? Ocorre anualmente e começa na última sexta-feira de junho e termina no primeiro domingo de julho. Se puder, visite a cidade nesta época, pois é bem animada e cheia de festas. No último sábado, há a Missa dos Carreiros, com um desfile de carros de boi. Não se esqueça do casaco, pois é também uma das únicas épocas em que faz frio. E o que é um romeiro? Romeiro é uma pessoa que viaja a Roma, que é onde fica o Vaticano, portanto a Basílica de São Pedro, a maior igreja do cristianismo. Era comum a peregrinação que acabou sendo estendida a outros lugares ao redor do mundo, como é o caso do Divino Pai Eterno. Gostou? Inscreva-se no canal, deixe um joinha. Nós somos os viajantes de estação em estação. Temos também vídeos sobre Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros. Também em Goiás, lugares que certamente vale a pena visitar.